Juntas, coloque a mão na sua cabeça e já vamos começar orando e declarando: eu sou a filha do Deus amado, eu me cubro com o sangue de Jesus, eu chamo o poder do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo, para que me envolva, para que os meus ouvidos sejam abertos, os meus olhos sejam abertos, que nesse dia eu possa ter mais compreensão, mais entendimento. Eu declaro a bênção de Deus sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre tudo que me diz respeito. Senhor Jesus, ser o meu general de guerra, vai adiante de mim, protege a minha direita, a minha esquerda, a minha retaguarda, traz para mim as estratégias que eu preciso para nesse dia eu ser mais do que vencedora, traz o pão de cada dia, traz a energia, a glória, a graça, o favor de Deus para a minha vida. Senhor Jesus, me ajuda a levantar a bandeira de paz, a bandeira da vitória e permanecer o dia inteiro nesse mesmo espírito, a mesma força que estava em ti todos os dias, quando o Senhor viveu na terra, transfere ela para cada uma de nós, para que nós possamos nesse dia andar em posição de vitória, declarando que é chegado o reino de Deus nas nossas vidas, nas nossas casas, nas nossas famílias, exercendo a tua autoridade. Agora nós repreendemos a Satanás e declaramos: arreda o pé das nossas vidas, dos nossos negócios, dos nossos familiares, você e toda a sua sujeira para trás de nós, em nome de Jesus, fora das nossas vidas, com briga, com discórdia, com as suas trevas, com as suas teias de aranha, com as suas disputas, com inveja, todo espírito de inveja, todo espírito que tem trazido arruaça para dentro dos nossos lares, nós te repreendemos e expulsamos agora em nome de Jesus, fora dos nossos quartos, fora dos nossos leitos, fora dos nossos diálogos, tudo que tem destruído a comunicação dentro de casa, vocês sejam amarrados e batam em retirada. Espírito Santo de Deus, vem agora com a tua unção de poder, restaurando, reestruturando a comunicação, que o Senhor coloque palavras sábias nos lábios de cada mulher aqui representada, que o Senhor coloque palavras doces, que o Senhor coloque a tua essência dentro de nós, que o nosso sorriso possa transparecer o sorriso de Deus, que as nossas palavras sejam curativas como as palavras de Deus são, que o nosso olhar seja o olhar do Espírito Santo de Deus, trazendo luz, levando esperança, levando vida. Nós colocamos as necessidades da nossa família diante de ti, Senhor, as nossas petições, o nosso clamor, em nome de Jesus. Vem trazendo, Senhor, salvação, cura e libertação. Queremos declarar que esse é um dia de boas novas, que o Senhor está trazendo novas conexões, novas oportunidades, notícias que vão ser específicas e maravilhosas para cada uma que está fazendo parte aqui. Senhor, em nome de Jesus, que esse seja um dia marcado pela tua presença, pelo teu toque. Já vai tocando cada mulher, cada indivíduo, cada representação que elas estão botando, cada pessoa que elas estão clamando. Vai tocando cura divina, salvação e libertação. Eu me chamo Ana Cláudia Lavor. Nós estamos juntas, intercedendo, clamando, suplicando, guerreando pelas nossas famílias. Eu te peço que deixe o seu like nesse áudio e também envie para outras mulheres, para que elas possam receber luz, esperança, direção. Da mesma forma que você está recebendo, queremos montar um exército de mulheres que defendem as suas famílias e os seus lares, que fazem com que as suas cidades sejam cidades fortes, porque elas estão orando e estão na brecha. Ocupar a posição de ficar na brecha faz parte do plano de Deus para a sua vida e para a minha vida. O dia de hoje nós vamos ver como ocupar esse lugar da forma correta. Você vai entender se você tem sido uma intercessora ou uma acusadora. Eu quero consagrar o estudo de hoje com Isaías 59:16. Viu que ninguém fazia nada e ficou espantado, porque não havia ninguém para falar em
favor do seu povo. O próprio Deus está aqui dizendo que observou toda a terra e que ficou espantado porque não havia uma pessoa sequer que intercedia em favor do seu povo. Nós estamos aqui neste grupo fazendo orações por nós. Vimos ontem o poder das orações como instrumento de guerra, instrumento de batalha e que faz parte do plano de Deus para a batalha espiritual. Quando nós oramos pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, por pessoas conhecidas, quando nós oramos por outras pessoas, esse tipo de oração se chama intercessão. Interceder é falar a Deus em favor de outra pessoa. De uma maneira simples, interceder é pedir, rogar, suplicar em favor de outra pessoa. De uma maneira mais profunda, interceder é se colocar no lugar da outra pessoa e pleitear a sua causa como se você fosse a própria pessoa. Foi esse o trabalho que Jesus fez por cada um de nós. Quando Jesus deixou a glória e encarnou, nasceu na terra como uma pessoa, como eu e como você, ele estava se colocando no nosso lugar. Ele viveu as tentações, as provações, as dificuldades que eu e você vive para falar para Deus com mais propriedade, com mais autoridade. Ele literalmente andou nos nossos sapatos. Interceder é andar no sapato de outra pessoa. Jesus fez isso por nós. Jesus espera que nós façamos isso pelos nossos. Jesus, ele estudou a nossa causa. Ele falou e continua falando com Deus sobre nós, sobre as nossas dificuldades, sobre como é viver como nós vivemos, ser tentada como nós somos. Jesus, ele não faz isso de qualquer maneira, de qualquer forma. Ele fez de uma forma específica. Ele conhecia a lei e ele conhecia a realidade do nosso sofrimento, baseado na nossa realidade, mas também amparado pela lei. Ele intercedeu ao Pai por cada um de nós e a maior intercessão dele foi ir na cruz e morrer por nós. Interceder é se desgastar, é se gastar. Literalmente, Jesus gastou todo o sangue dele por cada um de nós. Ele deu a vida para que nós recuperássemos a vida junto de Deus. Precisamos ter essa consciência. Interceder por alguém é dar parte da nossa vida para que aquela pessoa possa ter vida. Vamos gastar sangue, suor e lágrimas. Vamos recuperar para aquela pessoa algo que estava completamente perdido. Quando na terra nós temos um problema na justiça, precisamos encontrar um advogado que nos represente perante o juiz. Quando contratamos esse advogado, esse especialista na lei, assinamos uma procuração que passa para o advogado plenos poderes para falar em nosso nome, efetuando assim a nossa defesa. É isso que Jesus espera que cada um de nós faça, que nós sejamos esse advogado conhecedor da lei para pleitear perante Deus em favor das pessoas pelas quais nós estamos intercedendo. Interceder junto a Deus requer que nós conheçamos a palavra de Deus. Eu já trouxe para vocês que a vontade perfeita de Deus é que todos os homens sejam salvos. Essa é a palavra, essa é a vontade, esse é o plano de Deus. Nos estudos dos 21 dias tem um áudio que ele mostra que é Satanás que está levantando trevas e levantando impedimento, todo tipo de impedimento, para que as pessoas não conheçam as boas novas, não conheçam a palavra de Deus e continuem aprisionadas. O advogado, para fazer uma boa defesa, além de ser bem conhecedor da lei, ele precisa saber como abordar o juiz, como falar, qual é a linguagem jurídica que ele vai colocar nas petições. Nós, como cristãos, quando entramos para interceder, nós precisamos, além de conhecer a vontade de Deus, que é que todos sejam salvos, nós precisamos falar a linguagem de Deus. A linguagem de Jesus era uma linguagem
intercessória. A linguagem de Satanás é a linguagem do acusador. Alguns cristãos, quando vão interceder, eles pensam que estão intercedendo a Deus, mas de fato eles estão usando a linguagem de Satanás, que é acusar as pessoas do que elas estão cometendo. No tribunal normal existe um promotor. O promotor faz esse papel. Ele quer condenar o réu, então ele levanta reclamação, crítica, acusação para botar aquela pessoa atrás das grades. Esse é o principal objetivo de Satanás. Em Jó 2:1 você vê ele apontando seguidamente a fraqueza, a inclinação pecaminosa da pessoa, os equívocos que aquela pessoa comete, os escândalos que ela se mete, os pecados que aquela pessoa apronta. É um massacre, um bombardeio. O acusador é um excelente catador de misérias. Todos os dias ele vai diante de Deus acusar aquela pessoa para manter ela atrás das grades. É em Apocalipse 12:10 que você encontra o título de acusador conectado a Satanás. Que fique muito claro qual é o nosso papel. Nós não somos promotores, nós não somos acusadoras. Nós não vamos ficar catando as misérias, catando os escândalos, catando os erros, catando as fraquezas das pessoas que a gente quer que Deus entre com transformação. Tiago 4:11-12. Existe apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Não somos também chamadas para ser juízes de seu ninguém. Esse papel já tem dono. É Deus quem pode salvar uma pessoa, é Deus quem pode destruir uma pessoa. Esse definitivamente também não é o papel do intercessor. Romanos 2:1-3 aprofunda nesse tema. Quando diz que eles deveriam ser castigados, condena a si mesmo, porque você que julga os outros pratica as mesmas coisas. Uma vez que você julga outros por fazerem tais e tais coisas, o que o leva a pensar que evitará o julgamento de Deus quando você próprio agir dessa maneira. Para termos a postura apropriada do intercessor, precisamos ter a consciência que nenhum de nós está livre de cometer qualquer tipo de pecado. É muito fácil olhar de fora e jogar uma pedra. Entretanto, se estivéssemos naquelas mesmas condições, tivéssemos passado pelaquela própria cultura, pelaquela própria circunstância, estaríamos expostos da mesma forma. Foi por isso que Jesus veio viver na terra, para perceber o tipo de exposição que nós estávamos inseridos, mas também para nos mostrar que com o Espírito Santo agindo em nós, era possível livrar-se de cada uma das tentações. O intercessor precisa ter em si essa consciência de não estar julgando, de não criticar, de observar as fraquezas da pessoa e levar a Deus um pedido de ajuda, um clamor, uma súplica para que Deus venha e atue ali naquela situação que é uma situação miserável, é uma situação que está causando dor ao pecador e a quem está ao redor dele. A família do pecador está sendo afligida. Por isso que nós precisamos nos colocar o mais rápido possível na posição correta. Agora que você entendeu o que era estar na brecha, é se colocar na fraqueza da pessoa e orar clamando a Deus para que ajude aquela pessoa na fraqueza dela. A intercessão é a arma poderosérrima na batalha espiritual. Orar a Deus como se você próprio estivesse passando pelaquele sofrimento. Uma intercessão muitas vezes é feita com entendimento, outras vezes é feita de forma emocional. 1 Timóteo 2:1-2 fala: antes de tudo, pois, exorto que use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Intercessão é um chamado de Deus para a vida de todo cristão. Todo
todo cristão tem alguém que está em autoridade sobre ele. E é um chamado nosso, uma obrigação nossa, clamar a Deus, interceder por essa pessoa, para que ela possa ouvir a voz de Deus, para que ela possa obedecer a Deus, ouvir as boas novas do Evangelho, andar no caminho e no propósito que Deus tem para essa pessoa. Quando estamos intercedendo pela autoridade dentro da nossa casa, nós esposas, o nosso marido é a autoridade sobre nós. Nós fazemos essa intercessão com o nosso coração envolvido, com as nossas emoções envolvidas. Muitas vezes o Espírito Santo nos ajuda. Pode ser que o Espírito Santo nos ajude, inclusive, com gemidos inexprimíveis, que são resultados de uma carga decorrente da batalha espiritual. Essa intercessão pode ser numa língua conhecida ou numa língua desconhecida. É o próprio Espírito de Deus que fala através de você, orando direto a Deus, de acordo com a vontade de Deus. Romanos 8:26 explica. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Oramos a Deus no nosso quarto, intercedemos pelos nossos na nossa intimidade. Choramos, gememos, oramos em outras línguas, oramos em português, oramos compreendendo, oramos sem compreender. Tudo isso é uma intercessão que o Espírito nos ajuda a se achegar diante do trono de Deus. O guerreiro de Deus no mundo espiritual está como nos Salmos 149:6. Nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus, nas suas mãos espada de 2 gumes. Na nossa boca nós exaltamos a Deus, louvamos a Deus, agradecemos a Deus, recorremos a Deus, mas na nossa mão está a palavra de Deus, uma espada tão afiada, é afiada dos 2 lados, que separa espírito de alma, que separa pensamento de emoção, que usa tudo a nosso favor e em favor daquele que nós estamos batalhando e recorrendo, que Deus entre para libertar. A espada nós usamos em nós e usamos no inimigo. Usamos para separar o joio do trigo, os nossos pensamentos que prestam daqueles que não prestam, e usamos para cortar a força do inimigo, para destruir as armadilhas do inimigo. Com instrumentos musicais, Salmo 150:3-5. Pode ser feita prostrada, de joelho, deitada, sentada, em pé. Salmo 95:6. Pode ser feita caminhando, andando, ao levantar, ao deitar. Deuteronômio 6:7. Então, como é que você vai orar e interceder? Você vai orar e interceder em todo o tempo e de todas as maneiras possíveis e imaginárias, até que você encontre aquelas que mais funcionam para você. Muitas das orações que eu faço aqui por vocês, eu faço caminhando. À medida que eu vou caminhando, o próprio Espírito vai botando as palavras na minha boca e elas vão saindo. E sempre foi assim, Ana Cláudia? Não sempre foi assim. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Eu orava muito dentro de mim. À medida que eu fui praticando, exercitando, aprendendo a deixar de ser tímida, porque no reino de Deus não tem lugar para os tímidos, eu fui aprendendo a deixar o Espírito me usar. Então, quando eu entro na oração, eu entro no poder do Espírito, e Ele que vai falando, usando a minha boca que eu empresto para Ele, com toda a graça e com todo o louvor. E com você não vai ser diferente, porque o nosso mestre, o nosso professor é o mesmo, o Espírito Santo de Deus Todo-Poderoso. Confie nele, se entregue a Ele, empreste a sua boca para Ele, abra os seus lábios que Ele vai te encher. Agora que você aprendeu sobre oração, intercessão em pé, sentada, deitada, em voz audível, com música, sem música, abra sua boca e permita que o Espírito Santo te enche. Vamos declarar o Salmo 121 na versão Almeida, revista e corrigida.
Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. E eu entro na sua vida declarando o poder do Espírito Santo, clamando: vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, vem Espírito Santo de Deus, inundando cada uma dessas mulheres, dessas intercessoras, ungindo elas para o chamado, para a posição correta. Elas aprenderam como é para interceder, como é para agir, como é para falar a respeito dos amados delas para Deus, como é para entrar na posição de intercessora, entrar ocupando a brecha, entrar para clamar por misericórdia, clamar pela atuação divina, que o teu poder e a tua unção esteja com elas cada dia, que elas possam ver resultado das próprias orações, que elas se espantem vendo como o Senhor é um Deus que fala, que age, que atua e que responde a oração do justo, responde a oração sincera, feito de um coração em verdade. Senhor, nos perdoa todas as vezes que ao invés de intercedermos, estávamos acusando. Entendemos agora que o sofrimento vem, que as pessoas estão aprisionadas e que do lugar da cadeia onde elas estão, elas não têm como agir diferente, elas estão sendo manipuladas, lesadas, roubadas, e junto com o sofrimento dela, o sofrimento tem entrado em nosso lar. Nos perdoa por estarmos dormindo, por não sabermos o que fazer, nem como fazer. Obrigada porque o teu Espírito veio para nos acordar. Obrigada pelo chamado que o Senhor tem trazido para as nossas vidas, que nós possamos daqui para frente manter a postura correta, manter a intercessão apropriada para que o nosso clamor alcance o coração de Deus e que as respostas comecem a chegar, que deste dia em diante mais e mais curas, mais e mais salvação, mais e mais libertação, que os nossos queridos e amados sejam libertos do vício, liberto da pornografia, liberto dos palavrões, liberto da linguagem torpe, liberto das amizades que não tem nada que ver com Deus. Nós, em nome de Jesus, proibimos todas as hostes espirituais malignas que estavam trabalhando para influenciá-los, para causar as armadilhas e manter eles aprisionados, e também nos manter aprisionadas a ponto que nós estávamos usando a mesma arma de Satanás, de acusar os nossos. Senhor, vem nos nossos lares, vem nos nossos cônjuges, vem nos nossos filhos, visita os nossos pais, visita os nossos tios, primos, parentes, Senhor, toda a nossa parentela. Assim como Abraão saiu do deserto e Faraó não queria que ele levasse todo mundo, ele disse que só ia sair se levasse todo, que não ia ficar ninguém para trás. Nós queremos declarar o mesmo na nossa família, não vai ficar ninguém para trás. Nós queremos a salvação, a cura e a libertação de todos, que o Senhor esteja fazendo uma varredura geral, que o Senhor esteja trazendo de hoje em diante as chaves que nós estamos precisando para que a libertação seja gloriosa, seja total, que nós possamos verificar e comprovar que toda a nossa família vai estar te servindo. Nós estamos trabalhando no propósito de fazer convergir todas as coisas e todas as pessoas debaixo da autoridade de Cristo. Queremos declarar que Jesus Cristo é a autoridade da nossa casa, do nosso lar. Queremos declarar que nós somos suas servas. Queremos declarar que as nossas casas estão abertas para as boas novas do Evangelho da Paz. Que venham boas notícias do norte, do sul, do leste, do oeste. Que venham boas oportunidades. Que venham oportunidades excelentes. Que venham ideias criativas. Que venha sabedoria. Que venha plenitude divina para nós em primeiro lugar. E que através de nós levemos para toda a nossa família. Que os nossos ambientes sejam limpos, purificados. Que o nosso ser seja limpo e purificado. Que o nosso matrimônio seja limpo e purificado.
declaro que os nossos filhos estejam sendo santificados pela convivência conosco. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Obrigada, Deus Altíssimo. Temos certeza que viveremos mais um dia em vitória para a glória do Teu nome, sendo abastecidas e fortalecidas no Teu poder. Aleluia.